Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ver o que foi destaque em Linhares e região nesta sexta-feira. Confira na edição de hoje. Suspeitos de comandar o tráfico de drogas na região do bairro Canivete são presos pela polícia de Linhares. A Associação de Prevenção e Atenção ao Câncer, a APAC, é referência no acolhimento a pacientes com a doença aqui no município. Justiça determina que mulher de Linhares seja indenizada em R$ 9.000 por ex-amante. Prefeito de Linhares, Guerino Zanon, viaja para a Alemanha para conhecer projeto bem-sucedido de recuperação ambiental. Hoje é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. É dia também da coluna Canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. No próximo domingo, dia 12 de novembro, é Dia Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e Mortes Súbitas. No Shopping Pátio Mix de Linhares, neste sábado, uma ação vai acontecer para chamar a atenção sobre este assunto. Bom, sobre esta iniciativa eu converso com o cardiologista e coordenador do movimento, o Dr. Alberto de Paula Nogueira Júnior. E os assuntos do nosso esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, na Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a audiência. O tratamento contra o câncer costuma ser bastante cansativo e mexe com o emocional dos pacientes. Para dar apoio a essas pessoas, uma associação aqui de Linhares vem fazendo um brilhante trabalho de acolhimento e incentivo a quem luta contra a doença. São nessas oficinas de artesanato e outras atividades desenvolvidas pela associação que pacientes ou familiares de pessoas que lutam contra o câncer encontram um ombro amigo que precisam para conseguir enfrentar as etapas do tratamento. Fundada em 2003, a APAC, a Associação de Prevenção e Atenção ao Câncer de Linhares, vem ajudando essas pessoas, a maioria mulheres, a vencerem a solidão, os preconceitos e tabus relacionados à doença. Aqui a gente conversa, aqui a gente chora, aqui a gente ri, aqui a gente brinca. Todo mundo se entende? Todo mundo se entende. Conheci a PAC faz uns 7 anos. E eu convivo com eles aqui, é muito bom essa terapia da gente aqui, viu? A gente conversa, bate papo, ri, sabe? Agradeço a Deus por mais uma família que eu estou conhecendo e se unindo hoje. Pretendo voltar sempre que eu puder. Vou estar aqui também. E hoje é o meu primeiro dia, eu quero agradecer a todas por ter me tratado tão bem e fazer eu me sentir tão em casa. Nossa reportagem chegou à associação no momento em que acontecia um treinamento para a confecção de artigos que vão ser expostos num bazar que vai acontecer no mês que vem. A entidade sobrevive graças a doações e ao empenho dos voluntários. Foi muita honra ser convidada para fazer esse trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito, e com pessoas que gostam também, que estão precisando. E aí aproveitei e chamei 2 amigas e ex-alunas, e elas vieram de Vitória só para isso. E a gente está achando muito bom, foi muito gostoso estar sendo. Além de ajudar a preencher o tempo das mulheres e ensinar atividades através das oficinas, o local também é ponto de apoio para pacientes de outras regiões que vêm a Linhares em busca de tratamento. E a PAC, ela funciona nesse sentido. É justamente para acolher no momento que fragilizado e dar apoio naquilo que a gente pode, através de visitas, através das oficinas e momentos até, às vezes, passar a tarde aqui com a gente, a gente tem visto, tem sido muito bom. Ao longo desses 14 anos de funcionamento da APAC, mais de 130 pessoas em tratamento contra o câncer passaram pelas oficinas aqui neste espaço, onde antigamente funcionava a Biblioteca Pública Municipal. Muitas delas já concluíram o tratamento, mas ainda assim continuam participando das oficinas, que vão muito além de uma simples terapia. Eu não tenho família aqui no Espírito Santo. Sou do Rio Grande do Sul. Então, quando eu tenho que chorar, conversar alguma coisa sobre a minha doença, eu tenho 2 filhos homens. Não dá. Então, é aqui, com o pessoal daqui, com os participantes, quem está na mesma luta que eu, né? Eu tenho 18 anos já.
A APAC aqui de Linhares funciona na Avenida Governador Lindenberg, na antiga Biblioteca Pública Municipal, ao lado do Cine, no centro da cidade. Pois é, na reportagem que nós fizemos, nós falamos sobre um grande bazar que a APAC vai realizar no próximo dia 16 de dezembro para arrecadar recursos. A presidente da entidade explicou como vai ser esse bazar. Olha, nós estamos já de mutirão trabalhando para apresentar um bazar, né, que seja realmente valioso para nós, porque é uma maneira que nós temos de arrecadar fundos para a APAC. Independente de tudo aquilo que a gente consegue através das doações, mas a gente tem que também fazer alguma coisa que através das terapias a gente vai valorizando também o trabalho da terapia, que é retorno para a manutenção da APAC. Então a gente quer fazer realmente um bazar bem interessante, bem atrativo. E a gente já de antemão já convida a comunidade no dia 16 de dezembro, que vai ser aqui na frente da APAC. Bom, parabéns a toda a diretoria, aos membros e voluntários da APAC pelo trabalho, né? Muito bacana. A Justiça determinou que uma mulher aqui de Linhares deverá receber indenização de R$9 mil de um ex-amante que a perseguiu após o fim de um relacionamento de 5 anos. Inconformado com o término da relação extraconjugal, o homem teria feito ameaças de morte e denegrido a imagem da ex-amante com ofensas, além de compartilhar as intimidades do casal em seu ambiente de trabalho. Bom, o homem negou as acusações, mas o juiz do caso afirmou que nas mensagens apresentadas pela mulher constam várias ameaças e ofensas sofridas por ela, das quais o ex-amante não nega. Para o juiz, independente de quem tenha dado fim ao relacionamento, ficou comprovado o dano sofrido pela autora da ação, enquanto o réu não conseguiu comprovar as alegações apresentadas. Sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. Boa noite. Hoje cedinho, minha amiga Gleides me enviou uma mensagem que diz mais ou menos o seguinte: a grandeza pessoal não é determinada pelo tamanho da tarefa, mas pelo tamanho do esforço que se aplica à tarefa. Esse pensamento é de John Wooden, considerado o melhor treinador da história do basquete universitário dos Estados Unidos, e me inspirou a falar sobre como chegar à idade mais avançada com boa mobilidade física e bom desempenho mental. Você que já passou dos 50, continua se expondo a situações novas de aprendizado? Nossa sociedade já percebe o aumento de longevidade física com os grupos de pessoas acima de 80 anos dirigindo seu carro com segurança e se comunicando muito bem com os familiares. Você que tem mais de 75 ou 80 anos, sabia que já é possível ter expectativa de vida superior a 100 anos e que você tem muito a contribuir com a nova geração? Então, a dica é não se entregar ao sedentarismo mental, porque o seu cérebro, apesar de envelhecer, continua a possuir uma capacidade extraordinária de crescer. E a nova geração precisa dessa sua grandeza. Como é bom ter em nosso meio os entes queridos acima de 80 anos, não só com a presença física, mas principalmente com a lucidez mental de quem tem muito ainda a ensinar com suas vivências e sabedoria. É um prêmio ter em nossas famílias essas pessoas como conselheiras. A todos que estão aí, que já passaram dessa idade, aos meus pais que completam 86 e 89 anos essa semana, gratidão pela grandeza do esforço diário de se manterem ativos. Ok, Maria Olímpia, obrigado pela participação, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 32 graus. Em Colatina, mínima de 19 e máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 22, máxima de 29. Em Vitória, mínima prevista de 21 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, viaja para a Alemanha para conhecer projeto bem-sucedido de recuperação ambiental. Ele viaja a convite da Fundação Getúlio Vargas. É daqui a pouco.
2 homens suspeitos de comandar o tráfico de drogas na região do bairro Canivete foram presos pela polícia. Eles foram flagrados em atitude suspeita na Avenida Ademar Luiz Piana, no bairro Santa Cruz, por volta das 8h30 da noite da última quinta-feira. Com os suspeitos, a polícia apreendeu R$ 800 em dinheiro e um revólver calibre 38 que estava escondido embaixo do banco do carro em que eles estavam. Um dos presos deu um nome e endereço falsos aos policiais, que acabaram descobrindo a verdadeira identidade dele. Adilson, que inicialmente tinha se apresentado como Marcos, foi levado até a casa onde mora com a esposa, no bairro Canivete, e lá os policiais apreenderam embalagens de cocaína, buchas de maconha, balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico. Denúncias anônimas confirmaram que Adilson e o comparsa dele, Wesley, comercializam entorpecentes na região conhecida como BDM. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O vice-prefeito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, assumiu o lugar do prefeito, Guerino Zanon, que embarcou para uma viagem à Alemanha. A convite da Fundação Getúlio Vargas, Zanon e o prefeito de Mariana, em Minas Gerais, irão conhecer experiências ambientais que deram certo na recuperação de áreas afetadas no país alemão. Sexta-feira também é dia da coluna Canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. Vamos ver. Quem tem bicho de estimação sabe como é difícil dar medicação para os animais, não é mesmo? E quando é comprimido, nossa Deus, eles sofrem de um lado, a gente sofre de outro. E é sobre isso que eu vou falar hoje, que eu tenho uma dica super especial para você que tem bichinho de estimação. Quer saber qual é? Então vem comigo! E a dica de hoje é a manipulação de medicamentos veterinários, uma novidade aqui na região norte do estado que promete acabar com o nosso sofrimento na hora de cuidar dos nossos bichinhos. Tati, várias são as vantagens da medicação veterinária manipulada. Dentre elas, nós podemos ressaltar, primeiro, a dosagem é feita específica para o animal, evitando assim a intoxicação da substância do medicamento àquele animal. Outra vantagem é que é possível preparar medicamento com formas apropriadas para o animal, tipo biscoito, géis palatáveis, com sabor que atrai esse animal, específico para o animal. Outra vantagem seria evitar o desperdício. Outra coisa é o custo, porque se você faz uma quantidade específica para o tratamento, evita também, né, o desperdício e também pagar a mais sem a necessidade do uso daquele medicamento. E a Natufarma é a única empresa do norte do estado, de todo o interior do estado, a ter um certificado específico para a preparação de medicamento veterinário. Para mim, como clínica, o mais importante deles é a gente conseguir ajustar a dose para cada paciente. Por exemplo, eu atendo no consultório clientes que pesam 500 gramas, mas eu também atendo clientes que pesam 50 quilos. Então, a farmácia veterinária de manipulação, para mim, ela é um ganho muito grande na veterinária, porque eu consigo pegar essa dose para um paciente muito pequeno e fazer uma medicação específica para ele. Como que a gente vai fazer isso? Vamos supor para um gato, vamos fazer 3/4 de um comprimido, meio comprimido. Primeiro que a gente não sabe dentro desse comprimido se eles são totalmente homogêneos na sua formulação. Então, na hora de fracionar, pode ficar em cada fração quantidade de medicação diferente. Outra coisa é que eu vou precisar abrir a boca do animal mais vezes, 3 vezes, 2 vezes para poder fornecer a medicação. E isso não é fácil, o animal não engole com uma facilidade grande. Então é a melhor maneira que a gente encontrou para o proprietário não interromper o tratamento. E aí, gente, gostaram da dica de hoje? Eu amei, espero ter ajudado muito vocês que criam animais aí, também têm dificuldade na hora de dar medicação para eles, tá bom? Eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem. Tchau! Dá tchau, Nina! Dá tchau!
Obrigado, Tati. Esses e outros vídeos você pode conferir também no site canalsaltoalto.com.br. Confira como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 413. Conilon tipo 7 está valendo R$ 351 a saca. Os assuntos do nosso esporte você vê com o Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio, um final de semana de linharenses competido em vitória. Antes, deixa eu dizer aqui, todo mundo alegre com a vitória da seleção brasileira em amistoso contra o Japão. E nesse final de semana vai ter Extreme Race no Pontal do Ipiranga, daqui a pouco eu explico, e decisão do futebol amador. Vamos começar aí pelo futebol amador, campeonato de futebol amador, finais, Campo do Vasquinho neste domingo, veteranos. Às 8 da manhã, Vasco do Interlagos e União São José. Depois, a decisão do Campeonato de Futebol Amador da terceira divisão, às 10 da manhã, Chapolas versus Flamengo do Canivete. Tem Extreme Race, neste sábado, domingo, modalidades ciclismo e corrida a pé. A duração é de 12 horas, começa num dia, termina no outro, né? No Pontal do Ipiranga, muita adrenalina. Fisiculturismo, atleta linharense envolvido, Juliana Ultimate, no Centro de Convenções em Vitória. Ele volta às competições de fisiculturismo neste sábado. O World Cup de Jiu-Jitsu, atleta linharense envolvido, Enzo Pegoretti, no Tancredão em Vitória, também neste sábado. Era domingo, foi antecipado para o sabadão. Vamos voltar para as águas. Terceira etapa de canoa havaiana, temporada 2017. Vai ser aqui em Linhares, na Lagoa Nova, neste sábado. Concentração, Cabana Serafim, a partir das 7 da manhã. Aqui em Linhares, no Paraíso das Águas, vamos ter competições exatamente na água. Além da terceira etapa de canoa havaiana, que venham mais, tem tudo a ver com a nossa cidade. Tem também opções no futebol amador e ciclismo e corrida no Pontal. Enfim, modalidades esportivas diversas, para todos os gostos. Então, nada de ficar reclamando ou acomodado. Vamos viver, gente. Vamos movimentar o esqueleto. Escolha a sua competição para participar ou prestigiar. Sabe por quê? Esporte é educação, é saúde, é lazer, é esporte. Na verdade, esporte é vida. Um bom final de semana para todos. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. Depois do intervalo, o bate-papo é com o médico cardiologista aqui de Linhares, Dr. Alberto de Paula Nogueira Júnior, que fala sobre uma importante ação de prevenção às arritmias cardíacas que vai acontecer no Shopping Pátio Mix neste sábado, em comemoração ao dia dessa ação, que é no domingo, dia 12 de novembro. O bate-papo é depois do intervalo. O nosso bate-papo do último bloco de hoje é com o médico cardiologista Dr. Alberto de Paula Nogueira Júnior, membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC, e coordenador local da campanha Coração na Batida Certa. Vai ter uma ação importante neste sábado no Shopping Pátio Mix, pelo Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Dr. Alberto, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Alberto, esse dia nacional, na verdade, é comemorado no dia 12, né? Lembrado no dia 12 de novembro. Sim, exatamente. No dia 12, a gente comemora o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e aqui em Linhares a gente vai fazer essa campanha, né, de prevenção das arritmias cardíacas no dia 11, no sábado, no Shopping Pátio Mix. Começa que horas lá, doutor Alberto? Das 16 às 19 horas. Então começa às 4 horas da tarde, vai até às 7, né? Exatamente. Ou quem estiver lá pelo shopping, passeando por lá, vai acompanhar o trabalho da equipe lá. O que vocês pretendem fazer lá nesse dia, doutor Alberto? Então, lá nessa campanha, a gente tem que orientar a população sobre os riscos da arritmia cardíaca, sobre os tipos e principalmente como a gente trata e também como prevenir. E elas são comuns, né? As arritmias são muito comuns. São bastante comuns, em torno de 20 milhões de brasileiros têm arritmias cardíacas. Olha só. Então vamos entender, doutor Alberto, que o senhor, é claro que é um assunto muito extenso, muito profundo, mas eu queria que o senhor, em rápidas pinceladas, pudesse destacar as arritmias, as principais, né? Como elas
agem no nosso coração? Sim, as arritmias, elas são basicamente classificadas em arritmias que fazem o coração bater devagar, que são as bradiarritmias, e as arritmias que fazem o coração bater mais rápido, são as taquiarritmias. Quando o coração está abaixo de 60 batimentos, a gente chama de bradiarritmia, e quando está acima de 100 batimentos por minuto, a gente chama de taquiarritmias, né? Algumas dessas bradiarritmias são tratadas com aparelhos eletrônicos, como os marcapassos, e as taquiarritmias, às vezes não precisam de tratamento ou precisam de remédios ou procedimentos como ablação. Agora, como é que chega ao diagnóstico? Leva-se em conta a idade da pessoa, o estilo de vida, o biotipo, enfim, tudo isso é levado em conta? Sim, as arritmias cardíacas, elas têm vários tipos, né? E algumas delas aparecem em pessoas jovens, que não têm nenhum fator de risco, né? Geralmente essas arritmias são mais, o que a gente chama de benigna, ou seja, não tem nenhum risco maior, né? E tem aquelas arritmias que aparecem em pessoas que têm doença cardíaca estrutural, ou seja, pacientes que já infartaram, pacientes que têm um coração grande, dilatado, problemas de válvula, e as arritmias que aparecem nesses corações ou nesses pacientes, geralmente elas são mais graves. Bom, elas podem levar a um desfecho trágico, mas claro que todas elas então têm prevenção, é possível cuidar e conviver com elas o resto da vida. Sim, com certeza. Tá certo. Doutor Alberto, o projeto, né, essa campanha O Coração da Batida Certa, é 10 anos já, né? Sim, a Sobrac já vem há 10 anos orientando a população sobre os problemas relacionados a arritmias cardíacas. Pô, que bacana. Então, neste sábado no Shopping Pátio Mix, você vai poder acompanhar lá. Aliás, essa campanha, né, O Coração da Batida Certa, já está aí, é sucesso, já veiculando na mídia aí. O Ivan Lins é o garoto propaganda, né, desse ano aí. O Ivan Lins está ajudando a gente nessa. Que bacana. A divulgar, a propagar a importância de se diagnosticar. Agora, o grande problema é que é um problema assim, assintomático, né? Às vezes as pessoas não sentem que tem a Exatamente. As arritmias às vezes aparecem e a gente não sente nada. E algumas delas são graves. Por isso que é importante a gente sempre estar passando no médico, cardiologista, para fazer o check-up, para fazer uma avaliação adequada. Qualquer alteração ali já, né, é possível já iniciar um procedimento. Sim, e uma coisa importante, se a pessoa tem histórico na família de alguém que já morreu de repente, ou seja, teve morte súbita antes dos 50 anos de idade, é importante procurar o mais rápido possível um médico cardiologista para definir se aquele problema é hereditário ou não. Fazer esse trabalho preventivo, né? Vou pedir a nossa produção para colocar o vídeo, né, que está sendo veiculado na mídia aí no Brasil inteiro, falando sobre o Coração na Batida Certa, essa campanha no Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Vamos conferir aí. Ivan Lins, grande artista. Lembra de mim, dos dias em que eu pulsei por você. Precisamos cuidar de quem pulsa por nós em todos os nossos melhores e piores momentos. Por isso, fique atento. Quando o nosso coração bate muito rápido, muito devagar ou em descompasso, precisa ser avaliado por um cardiologista. Cansaço, falta de ar, aceleração no peito, tonturas, desmaios podem ser sintomas de arritmias cardíacas que podem causar derrame cerebral ou levar à morte súbita. 12 de novembro é o Dia Nacional da Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. E eu estou aqui para lembrar você sobre a importância de manter ele no ritmo certo. Coração na Batida Certa, uma campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Lembre-se dele, cuide do seu coração. Bacana, né, gente? Tem que cuidar, tem que ir ao cardiologista para avaliar a situação. O doutor Alberto, agora o senhor trouxe aqui um equipamento que se chama desfibrilador, né? Isso. Ele é o desfibrilador externo automático ou simplesmente DEA. Então, no caso das pessoas que tenham arritmia, que de repente sofram ali um ataque, um problema do coração, é o equipamento ideal para ser usado nesses casos? Sim, ele é o equipamento ideal para ter em locais públicos, né? E que não tem um médico acessível a todo momento. Então, uma pessoa que tenha um mal súbito e que tenha uma parada cardíaca no ambiente público, por exemplo, um aeroporto, ou um estádio de futebol, ou em qualquer teatro, né? É importante que as pessoas saibam como
abordar essa pessoa que teve um mal súbito, né? Para que a gente tenha êxito na reanimação. Pois é interessante lembrar que há uma legislação em vários estados, municípios, obrigando, né, que nesses locais públicos, como mencionou o Dr. Alberto, haja esse equipamento, né, teatros, né, cinemas, shoppings, etc. Aliás, em aeronaves também já existem. É um equipamento de fácil manuseio, doutor Alberto? Sim, bem fácil. Quando tem um paciente que está tendo uma parada cardíaca, a gente vai abordar o paciente e ele não vai responder. A gente então vai pegar o pulso. Se a gente não conseguir palpar o pulso dele, então a gente vai pedir ajuda. A gente vai pedir para alguém ligar para o SAMU, se houver, ou então o Corpo de Bombeiros, né? Certo. A partir daí, a gente então vai começar as manobras de reanimação, geralmente por aquelas compressões torácicas, né? E vai pedir para alguém trazer o desfibrilador. Vamos ver como é que ele funciona aí. Inclusive ele emite um som, né? Orientando. Isso. E quando o desfibrilador chega do lado do paciente, a gente liga e ele vai orientar o que nós temos que fazer. Pronto para uso. Olha aí, ó. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Bacana. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Pronto. Bom, ele vai dando aí um passo a passo para a pessoa... Colocamos então isso aqui no tórax do paciente e ele vai orientar o que a gente tem que fazer na hora, se é dar o choque ou se a gente tem que continuar a reanimação até o socorro chegar. Claro que, aliás, dentro da cardiologia fala-se muito sobre esse lapso de tempo aí que vale ouro, né, para salvar uma pessoa com um problema no coração. Sim, a gente não pode deixar um paciente sem reanimar, porque se passar 10 minutos sem ter uma conduta adequada, a gente acaba tendo morte cerebral e a gente acaba perdendo o paciente. Mesmo que a pessoa recobre a consciência e volte ao normal, que em muitos casos acontece, né? A pessoa ter um infarto e voltar é interessante ela procurar logo em seguida um médico, doutor Alberto? Sem dúvida nenhuma, porque a chance dela ter de novo é extremamente alta. Que bacana, gente. Então, olha, claro que a cardiologia é um assunto muito extenso, né? Há várias frentes de trabalho. Agora, a gente está falando aqui especificamente das arritmias cardíacas e mortes súbitas. A gente teve casos aí de jogadores de futebol também, atletas, né, em plena forma, morrerem em pleno campo de futebol. Exatamente. Por conta de uma arritmia, né? É, isso aí. As arritmias, elas acontecem muito no jogador de futebol ou em qualquer outro atleta devido a uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é uma alteração que faz o coração ficar o músculo mais grosso, e esse músculo mais grosso desencadeia arritmias graves. Geralmente a pessoa já nasce com esse problema? Sim, é uma doença genética. Genética, né? Sim. E às vezes, como diz o Dr. Alberto, se não houver um acompanhamento médico, dificilmente você vai saber antes que ocorra, né? Sem dúvida. Que bacana. Então, neste sábado, toda a comunidade de Linhares e região convidada, então, a passar ali no Shopping Pátio Mix para conferir a ação que está acontecendo, a campanha Coração da Batida Certa, pelo Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Este é o 10º ano, como nós já falamos aqui, a partir das 4 da tarde. 4 da tarde até às 19. Doutor Alberto, muito obrigado pela presença do senhor aqui, trazendo essas informações importantes e, na dúvida, procure sempre o cardiologista, né? Com certeza, eu que agradeço e espero todos lá. Bacana, gente. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sua contribuição, participando, deixando mensagens na nossa página facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista também está disponível no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana, cuide bem do seu coração, hein? Sim Notícias, Linhares se vê aqui.